Boa tarde. Hoje teremos uma segunda conversa com o professor Haridarshana. Vou tentar fazê-lo entrar aqui na sala. Enviei o convite agora. Jai Hari, Jaya, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. você não está me vendo? Não, de repente você tá com a câmera para outro sentido. Vê se você consegue. Pronto. Tudo bem? Tudo bem. É a primeira vez que eu entro nesse dispositivo, mas deu tudo É? certo. Ah, sim, porque você já gravou algumas lives, então eu imaginei que você já tivesse conhecido. Não, chamando outra pessoa, não. Ah, é ao vivo não? Porque de vez em quando você até no evento do Congresso Interreligioso e tudo, você estava gravando ao mesmo tempo pelo Instagram. Aí eu imaginei. Não, eu digo chamando uma outra pessoa, nunca tinha feito. Ah, que Nem, interessante. nem sabia que tinha essa possibilidade, para ser sincero. Sim. É uma boa ferramenta, né? Oportunidade para a gente trazer aqui. Inclusive, a intenção aqui é criar um espaço para que todos os colegas de todas as vertentes do yoga possam vir falar. E dessa maneira também poder divulgar a ideia de Patanjali, a filosofia de Patanjali, que eu sempre fui muito afeita, né? O Yoga Sutra de Patanjali. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que inicialmente de ressaltar que o professor Haridarshana é professor de yoga, membro do Movimento Internacional para a Consciência de Krishna desde sua juventude e instrutor da escola Vaishnava Vedanta Yoga, tá certo? Correto? É a escola que forma novos professores de yoga, certo? Eu tive a oportunidade também de aprender com você por um bom tempo. Depois, assim, o curso da minha profissão me desviou um pouco e eu agora estou justamente também aproveitando essa ferramenta aqui para manter um contato assim, com a filosofia do yoga, né? Uma reconexão. É uma reconexão, né? em em um novo formato. Assim, eu me Em obrigo novo também a estilo. novo estilo. Me obrigando a estar com o conteúdo no estudo em dia e conciliando, né, com a advocacia. Adorei a surpresa, não seria melhor, né? Sendo um dia como o nosso, né, no calendário cristão, um dia Dia importantíssimo, Santo. um dia santo, Paixão de Cristo. E aí, quando você surgiu com essa ideia de hoje a gente conversar, eu queria te perguntar o que você acha da gente fazer um paralelismo da yoga, né? Assim, todo o potencial da yoga voltado para a autorrealização e esse fato histórico que a gente conhece como a crucificação, como sendo talvez a passagem, né, de Jesus Cristo para a vida eterna, digamos assim. E a yoga ela se volta muito para essa questão da liberação da alma do ciclo de renascimento e morte, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso. É interessante que Jesus Cristo, né, é realmente uma figura assim repleta
de enigmas. Repleta de enigmas. Então nós temos, ao mesmo tempo, né, misturado verdades e mitos em torno, né, da personalidade de Jesus Cristo. Agora, por que verdades e mitos? Não? Por acaso, né, o que está escrito na Escritura Sagrada da Bíblia, né, está misturado com verdades e mitos? Infelizmente, sim. Né? Então, nós temos a Bíblia em si, ela é uma verdade, não é mito. Infelizmente, houve também no pensamento védico, tá, um momento de interrupção, uma ruptura na passagem. Isso acontece com todas as tradições. Tá? Isso aconteceu com a tradição védica, apesar do parampará da corrente de sucessão de mestres. Então, o que dizer em outras, né, que não tiveram essa ênfase no parampará, né, na corrente de sucessão de mestres. Então, Jesus Cristo, ele realmente trouxe a mesma mensagem que é expressa nas outras tradições, com o mesmo foco. O foco é a reconexão com Deus, né? O Pai. Então ele tinha essa expressão que é muito significativa, né? Pai. Isso classifica, né, este profeta Ishaktyabeshavatara, né, como um personalista. Então sabemos que em toda a estrutura, em todo o universo do yoga, né, existe essas duas vertentes poderosas, os personalistas e os impersonalistas. Então, e Jesus Cristo, por essa expressão que é extremamente, absolutamente significativa, Pai, quando ele se dirigir a Deus como Pai, né, e não como o absoluto, né? O absoluto ainda é uma expressão, né, monista, né, impessoal, né, o absoluto, né, o onipenetrante. Mas ele não usou essa nomenclatura. Ele usou a nomenclatura assim, né, aparentemente muito simples, Pai, né? E isso coloca ele na categoria de personalista, né? E não um monista ou um impersonalista. Os feitos de Jesus Cristo estão na categoria, usando o termo técnico, né, que o próprio Patanjali, né, faz uso nos seus Yoga Sutras, siddhis. O que são siddhis? Né? Ou vibhutis, ou ashwarya, são poderes sobrenaturais. Mas o que isso tem de tão significante dentro desse contexto? Tem tudo a ver, né? Jesus Cristo, ele mostrou siddhis, né? Ele fez a multiplicação, ele trouxe de volta, e me falhou o nome, Lázaro, né? Trouxe de volta a vida, ele andou por cima das águas, ele acalmou a tempestade. Que fenômenos são esses? Né? Para os leigos denominam isso milagre. Né? Mas o que ele mostrou, né,
para os especialistas, siddhis, vibhutis. Agora, o interessante é que no Yoga Sutra de Patanjali, né, nesse pada de Vibhuti Pada, Patanjali, ele definitivamente, né, adverte, ele condena o uso dos Vibhutis, dos siddhis. E o interessante é que na Bhagavad Gita, né, se descreve os principais siddhis, que são 8. Né? 8 principais, né? São inúmeros, mas são 8 principais, que desses 8 se desdobram todos os demais siddhis, e que são inúmeros, e que são poderes assim, sobrenaturais. E aí o yogi que se prende, quer dizer, o Bhagavad Gita, né, faz uma relaçãozinha, né? Uma relaçãozinha. Ficar menor que o menor, ficar mais leve que o ar, se multiplicar, né? O yogi ele pode se reproduzir, se multiplicar assim algumas vezes. Tá? Ele pode manipular os elementos materiais e com isso ele pode trazer objetos ou desfazer, desaparecer objetos. Ficando menor que o menor, ele passa por dentro do átomo, então ele some e aparece em outros lugares. Né? Ficando mais leve que o ar, ele voa e ele pode ir para qualquer planeta. Ele também pode, ele desenvolve o siddhi da telepatia, da clarividência. Ele pode criar planetas. E alguém esse entrevistador aí é meio exagerado. Pois é, nós somos leigos, nós estamos assim, muito aquém desse universo, muito aquém, né? Mas, você duvida? Pega uma passagem para Rishikesh, os Himalaias, você vai ficar muito surpreso. Muito. Né? Aqueles que estão aí escandalizados, né? Tá lá, um espaço geográfico, Rishikesh, Índia, Himalaia. Tá? E você vai ficar muito surpreso com o que os yogis são capazes de fazer. Tá? Vai lá no Kumbh Mela. Kumbh Mela acontece de 12 em 12 anos. Né? É o evento mais místico do planeta. Kumbh Mela. Né? Faz uma pesquisazinha Kumbh Mela. Você vai lá no Kumbh Mela. Você vai ficar muito surpreso. Né? Você vai ver os Nagapatinis, né? Que são os yogis mais assim, exóticos. Né? Chega assim uma comunidade de Nagapatis sem roupa. Né? Alguns com cinza de crematórios. Né? E são os yogis mais místicos. Eles não usam roupa. E eles vivem em lugares assim, inóspitos. Então, para quem está aí achando que eu estou viajando na veganese, né? Então, esse aí é algumas dicas. Então, vamos lá. Então, existem os siddhis. Jesus Cristo, ele mostrou alguns siddhis claramente. Claramente. Né? Então, o que os especialistas, né, iógicos, né, o que os filósofos iógicos, eles concluem? Jesus Cristo é um yogi. Não resta dúvida. É um yogi. Então, ele mostrou o que? Siddhis. Agora surge, né, eu sei que ninguém vai fazer essa pergunta, mas a pergunta é: por que ele mostrou esses poderes mágicos, sobrenaturais? Né? É muito simples. Os Vedas, filosofia Vedanta, Bhagavad Gita, os Upanishads, tem a seguinte explicação. As pessoas comuns, elas não são muito filosóficas. As pessoas não se atraem muito à filosofia porque requer
né, um estudo absorto. Né? Isso pode dar dor de cabeça. Então, de um modo geral, as pessoas elas não são muito inclinadas à filosofia. Né? E aí o que acontece? Paga-se o preço também. Né? E o preço é que ficamos diante de enigmas. Nós olhamos ao nosso redor e não entendemos muitas coisas que acontecem. Como, por exemplo, né, uma coisa assim completamente extraordinária é a doença. Por quê? Porque ninguém está se esforçando para ficar doente. Então, como que ela vem? Qual é a explicação? Né? Então, esse é o preço de não buscarmos o conhecimento, né? O cultivo do conhecimento, tá? A disciplina do yoga. Né? Então, o yoga ele vai nos proporcionar o quê? O viveka, o discernimento. Através da disciplina do yoga, nós ficamos até mais inteligentes. Fiz até uma faculdade, fiz até um bacharelado, fiquei tão inteligente que... Né? Então, porque refina os tecidos. Eu fiz uma associação com relação... Você falou do estudo, eu lembrei do Svadhyaya, né, que é um dos niyamas, e que o Sutra de Patanjali ele diz que o meio adequado para que a gente possa amainar as perturbações mentais, para que a gente possa, então, seguir o trajeto necessário para atingir dhyana, que é a meditação, o estado meditativo, seria através do Kriya Yoga. E a Kriya Yoga é baseada em tapas, sacrifícios, Svadhyaya, que é o estudo interno, o autoconhecimento, a interiorização. E Isvara Pranidhana, que é a entrega a Deus, me parece ser basicamente assim, a base das ações também de Jesus Cristo. Ele deixou bastante esse legado, né? Baseado nesses valores. É interessante que o yoga começa com ética, né? E princípios morais. Não? Parece algo assim, a princípio, à primeira vista, parece algo simples, né? Não muito profundo. Ética, respeito, né? Respeito às posses alheias, né? Respeito ao convívio, não violência, veracidade, limpeza. Né? Então, parece uma coisa assim, bem, né, assim, falando assim, porque é praticamente o cotidiano, né? O respeito, né? Assim, uma vida de valores morais, né? É algo assim familiar, é algo familiar, né? Que nós ouvimos. E aí, colocando isso no yoga, né? Parece que tem a mesma simplicidade, né? E aí, o que as pessoas fazem? Elas se distraem, né? Se distraem e vão direto para as posturas, os pranayamas. E elas não se dão conta que nunca chegam em pratyahara e dhyana. Que dhyana não é simplesmente ficar quietinho e fechar os olhos, né? E a mente a 1000 por hora. Né? Então elas não se dão conta que elas estão praticando asanas, kriyas e pranayamas, mas não chegam em pratyahara e dhyana. Por quê? Porque elas pularam os 2 primeiros itens, yamas e niyamas. Com os asanas, nós temos o controle do corpo. Né? Nós temos o controle do corpo. Nós adquirimos, né, um controle de algumas funções físicas, corpóreas.
né? Mas isso podia ser muito mais pleno. Por quê? Não é? Porque está faltando alguns elementos que nós deixamos de lado, né? Que é a purificação. E essa ética, esses yamas e niyamas, né? É a purificação, é a qualificação, é onde nos qualificamos. Tá? Parece fácil, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Todo mundo fazia, então não é fácil, né? As pessoas, elas tentam, assim, tentam colocar como se fosse algo tão fácil que eu vou para o mais difícil, eu vou para os asanas, né? Mas como você pode controlar, né, as partes mais sutis, que é, né, o egoísmo. Tá? O egoísmo, ou seja, o sentimento de posse, de falsa propriedade, a avareza, a inveja, a cobiça, a luxúria. Como podemos, né, controlar, né, essas forças mais sutis, né, simplesmente com uma prática mecânica de controle do corpo? Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Aí fica aquela prática longa, né? Assim, o tempo passa, os anos se passam, a pessoa, muitos se frustram e recuam. E recuam. Então, tem que estar prestando atenção. Né? Se a pessoa está percebendo que alguma coisa está faltando, que não está acontecendo, que ela não está conseguindo ir à frente e adiante, né? Talvez seja que ela não tenha, né, um mestre genuíno. Talvez seja que ela não tenha um mentor apropriado. Ela está fazendo esse esforço por conta própria, que é o caso de muita gente. Então, a sua compreensão fica limitada. Fica limitada. Né? Então, o que a gente vê? Fica claro que Jesus Cristo, ele mostrou, né, os siddhis, né, os poderes sobrenaturais, e ele também mostrou a ética, os princípios éticos. Então, né, mas por que ele teve que mostrar os poderes? Porque as pessoas comuns, né, precisam de presenciar milagres. É assim que as pessoas comuns, que a mente comum funciona. Então, é necessário algum milagre para que elas possam depositar sua fé, acreditar. Mas as pessoas que já têm um grau de espiritualidade, isso são os religiosos. A pessoa que já tem um grau de espiritualidade, né, ela já assimila pelo conhecimento Swadhyaya, que é o ideal, pela ciência do eu, que é o ideal. Tá? Então, não precisa, esses indivíduos, esse grupo, né, eles não estão interessados em milagres, né, em assim, exibição de, né, poderes. Né? Não é isso que eles querem. Eles querem o autoconhecimento. Mas as pessoas comuns, elas querem o milagre, né, para poder ajudar a sanar um problema na vida. Quando esse problema está, né, sanado, aí elas dão uma recuadinha, né, para sua gratificação. Quando novamente a coisa fica difícil, aí elas vêm e oram e pedem ajuda. Tá? Essas pessoas precisam de milagres. Então são as pessoas comuns. E nós temos os yogis. E dentro dos yogis, né, nós temos
os Karma Yogis, os Jnanis Yogis, né? Os Yogis, que são os meditadores. Né? Então, esse grupo, eles já eles entram na disciplina do yoga, que começa com yamas e niyamas. Yama significa controle, autocontrole. Sem autocontrole, não há possibilidade de avançarmos, né, para Pratyahara, Dharana e Dhyana. Fazer referência à Kátia Yogini, presença dela, que manda aqui um grande abraço para você. Ela é sua aluna do curso de formação. Oh, que honra! Um abraço, Kátia. Namastê. Então, é muito interessante, né? É como você subir no cume, né? No patamar mais alto, você tem aquela visão, né? Assim, de 360 graus. Você não se confunde, né? Aí lá você vê Buda, né? Você vê Maomé, você vê Cristo, Krishna, todo mundo ali, né? Numa só irmandade. E aqui a gente assim, cultivando, né, separatismo, dissensão, em vez de unir, separar. Né? O princípio do yoga é união, não é separação. Então é isso. Né? Então, realmente, como hoje, né, é Sexta-feira da Paixão, né, Sexta-feira Santa, um dia santo, né, em homenagem ao sacrifício que Jesus Cristo fez, né, para que nós fizéssemos a nossa parte. Né? Ele tomou assim, uma atitude extrema, né, para que a humanidade refletisse. Né? Mas ele deu, né, em sua trajetória, ele deixou bem claro em seus ensinamentos, né, que todos nós podemos atingirmos a santificação, que não é um privilégio dos mestres. Isso ele deixou claro em seus ensinamentos, que todos podem voltar para o lar, voltar para Deus, né, e que o Pai tem muitas moradas. Maravilhoso. Muito bom, Hari. Já, eu quero fazer também uma referência aqui a um achado meu ontem na livraria da eu achei interessante, eu vi lá no Story. Ele é o volume das obras completas de Jung. Tem um volume aqui. Ah, tá aqui, peraí. As obras completas dele tá aqui. Ai. Peraí. Bom, ele tá na lista de um dos volumes da obra completa de Jung, tá? Que aqui, assim, tem uma lista, eu não tô... Mas, a Psicologia da Yoga Kundalini foi um seminário que ele participou, na época, com um grande estudioso indólogo. E aqui é interessante, eu estou na introdução do primeiro capítulo. Ele faz referência que há basicamente 100 anos atrás, quando a psicanálise começou a ser difundida, a psicologia profunda, também a filosofia do yoga começou a ser difundida no Ocidente. Então, assim, há um cruzamento mesmo, né, dessas duas ciências. Há uma sincronicidade. Há uma sincronicidade histórica. E ele esteve na Índia, estudou bastante, inclusive tanto o hinduísmo quanto o budismo. O interesse dele era um interesse meramente simbólico. Ele respeitava toda a importância da yoga para a Índia, mas assim, o interesse dele era o estudo da psicologia, porque ele acreditava que a yoga ela tinha um potencial incrível de introversão, né? Esse estudo sobre si mesmo. E esse
livro em específico, ele está mais centrado na Yoga Kundalini. E tem uma informação aqui interessante, que dentro do que a gente falou, há milênios, 3 milênios pelo menos antes de Cristo, a ciência da Yoga ela já era praticada. E aí, a Yoga Tântrica, no caso, assim, apesar de muitas deturpações que ela tenha sofrido, mas ela surgiu como uma contracorrente do próprio hinduísmo clássico, que era mais machista, digamos assim, mais patriarcal. Então, a Yoga Tântrica ela veio para reforçar a importância do corpo no procedimento. Então, ela era anti-ascética, digamos assim, né? E a história dos chakras, que é essa ascensão dessa energia que a gente possui, que também assim, se coaduna com o que você falou, quando a gente chega no cume da expansão consciencial, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla de tudo. Esses chakras eram homenagem às devas, a figura feminina da divindade. E aí a gente tem a questão da Kundalini, que é representada pela serpente, né? Que, atravessando todos os chakras, desde o raiz até o chakra da coroa, possibilita essa expansão consciencial, até uma mudança de personalidade, digamos assim, no sentido positivo da coisa, né? De você ter uma maior consciência de si mesmo e da natureza também, né? Da conexão que a gente pode fazer com o todo. Então, alguém, por acaso, quer fazer alguma pergunta para o Hari? Depois a gente deixa gravada a live também, Hari. E é interessante os feedbacks que a gente vai recebendo, sabe? Então, só a gente formando uma rede, como você falou, yoga é união. Então, essa é a intenção mesmo, assim, um espaço de profícuo para a gente aumentar a rede da yoga, né? A Ju, Palomar chegando. Então, ninguém fez pergunta. Alguém tem alguma dúvida que Jesus Cristo é um yogi? Acredita que pode ser um exagero ou uma forçação? Mas parece que ficou bem explicado, né? Pelos sintomas, tá? Se pode traçar uma análise inteligente e lógico, né? Os sintomas são evidências. Então, os sintomas que Jesus Cristo, né, manifestou são evidências de que realmente ele atingiu, né? Eu não vou nem dizer atingiu, né? Na verdade, ele é um chakra. Eu vou mais além, hein? Eu vou além. Sentam, ficam calmos. Jesus Cristo, não é que ele atingiu um grau de perfeição do yoga. Não. Ele já veio com esta perfeição, porque ele está na categoria de um Shakti Avesha Avatara. É um pouco mais forte do que dizer que simplesmente ele é um yogi perfeito, né? Ele está na categoria de Shakti Avesha Avatara. Ou seja, Avatara, né? Ava desce, Tara cruza. Então, ele desce, né? É uma alma que desce, cruza uma dimensão superior para inferior, no caso do mundo transcendental para o mundo físico, e Avesha, dotado de Shakti, poder divino. Sim, sim. Perfeito. O avatar é aquele que ele sabe que desceu. Não. Ele não cai, como nós, almas condicionadas. Ele desce. Quem cai, fica traumatizado, né? Perde a consciência. Quem sou eu? O avatar não, ele desce, então ele mantém o mesmo nível, o estado de consciência de onde ele veio. E apenas vem para nos fazer lembrar, ó, vocês, né, não são o que vocês estão pensando. Né? Vocês são da mesma natureza,
no mesmo nível de consciência, pureza e divindade que eu pertenço. Seu avatar. E o mesmo se aplica à figura de Krishna. Oi? O mesmo se aplica à figura de Krishna. Krishna diz na Bhagavad Gita: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam prabhartate iti matva bhajam temam buddha bhava samam vitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram de todo o coração. Então, Krishna é a fonte de todos os avatares. Sim. Gratidão, Hari. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bem? Obrigado pela oportunidade. Gratidão. Jaya, Namastê. Namastê, Harion Tatsat. Tchau.